Olá, amigos e irmãos, aqui é o evangelista Marcos Roberto Rosa, tá certo? E a nossa missão aqui é mais uma leitura diária da semana. E a lição que nós vamos lecionar no próximo domingo é a lição de número 3, do dia 19 de abril de 2026. Por que devemos ler a leitura diária? Porque ela é como se você estivesse dando um sobrevoo sobre o terreno, conhecendo os pontos importantes do terreno e te dá melhor interpretação, melhor absorção, melhor aplicação para a sua vida prática, no seu viver como pessoa, como família, como servo de Deus ou serva de Deus. Então a leitura diária ela te dá um panorama, de todo o percurso. Quando você chegar a estudar toda a lição, você terá muito mais condições de absorção do texto, da interpretação do texto, da aplicação prática na sua vida e também podendo, dessa aplicação prática, poder servir o seu irmão, ajudando ele na compreensão da vontade de Deus. Perfeito? E a leitura diária, eu já estou atrasado porque hoje é quinta-feira, tá? Hoje é quinta-feira e eu não consigo, meu tempo, eu só gravo no tempo vago, então, por isso, não consegui gravar na sequência. Mas estamos trabalhando para dar essa sequência, porque nós não trabalhamos só com isto, Eu tenho que trabalhar, eu sou profissional, da área da automação, elétrica, automação. Então, às vezes eu viajo, por isso que eu não consegui dar a sequência aqui. Então, a leitura diária que nós vamos ler, já em atraso, é a leitura diária de terça-feira. O título da leitura diária, lançar a ansiedade sobre Deus. Porque a ansiedade, você sabe, pode produzir decisões precipitadas, erradas, mal interpretadas. E isso pode trazer uma dor ainda maior ao sofrimento que a pessoa esteja passando, ou batalhas que a pessoa esteja passando. E o texto base para a leitura diária de terça-feira é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Está chegando agora no canal? Peço a você que se inscreva em nosso canal Conversas Reveladoras Podcast. Nossa intenção é te ajudar na sua caminhada espiritual e na compreensão daquilo que Deus realmente quer de nós. Vamos fazer uma análise desse texto que está registrado na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. A lição que nós vamos estudar no domingo, o título dela é A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Vamos analisar o texto. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, 1 Pedro 5, 7. Vamos analisar esse texto para que a gente possa ter uma absorção melhor. 1 Pedro 5, versículo 7. O que está escrito? Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é ansiedade? Vamos saber o significado da ansiedade? Ansiedade. E você pode também, utilizar os auxílios existentes atuais para que você possa implementar ainda melhor a tua lição. Cuidado com todo o vídeo que você assiste, tá? Nem todos, seguem os princípios bíblicos conforme deveria seguir, tá? Então, ansiedade. A ansiedade é uma reação natural de alertas e perigos ou estresse, caracterizada por tensão, a pessoa está no estado de tensão, e preocupação excessiva. A pessoa com preocupação excessiva, em parte, ela às vezes não dorme,
perde o sono, não come, perde o ânimo da vida. A pessoa está em preocupação excessiva. Ou seja, e a pessoa ela pode também ter outros tipos de sintoma provocado por este mal. Então a ansiedade, ela precisa ser controlada. Todo ser humano tem ansiedade. Ela é controlada, tá? Vamos analisar melhor ainda esse texto? Numa visão... Versículo 7. Deixa eu pegar o versículo 7 aqui, para a gente conversar. A ansiedade, ela produz isso. Produz decisões precipitadas. E, em parte, nós queremos dar uma resposta para a sociedade que está à nossa volta. Você já percebeu que muitos servos de Deus, crente, talvez ele não tenha um sofrimento externo. Talvez o sofrimento que é provocado nele é dele mesmo. Há indivíduos, servos de Deus, que ele passa o tempo todo tentando mostrar que ele é bom. E isso produz uma ansiedade para poder sempre estar mostrando que é bom. Geralmente essa pessoa não vive muito bem, ela está em conflito interno consigo mesmo. E isso é perigoso, porque se você passa o tempo todo tentando provar para as pessoas que você é bom, o que vai acontecer contigo? Você não vai conseguir cumprir a missão para a qual Deus vai te dar. Imagine bem Abraão tentando provar para aquela geração que ele era bom. Ele ia gastar todo o seu tempo tentando provar que era bom, né? Não sai de casa, não vai a lugar nenhum, não come alimentos que é suspeitos, enfim, uma série de coisas que a pessoa tem dentro de si, e isso acaba provocando uma ansiedade existencial nessa pessoa. E essa pessoa pode ter conflitos sem o conflito existir. No caso de Abraão, Abraão e Sara, está relacionado à espera. E sempre esperar, ele traz certas angústias, né? Nós fazemos uma análise desse texto, novamente, Pedro introduz o princípio da submissão. Ela é sugerida nos versículos 3 e 4. Mas quando nós chegamos no versículo 7, ele diz, e tende cuidado de vós. O versículo 7 nos assegura que ele tem um interesse, Deus, um interesse pessoal por nós, né? E no devido tempo, ele nos exaltará, removendo a dificuldade ou chamando-nos para junto dele. Por ser perturbado pela ansiedade, se ele cuida de nós e nos mantém seguros, para que nós estamos perturbados pela ansiedade? É aí que vem o nosso lado humano. Deus nos dá a garantia, a palavra de Deus, ela nos mostra a garantia, nos dá a garantia de que Deus é o nosso guarda fiel, mas quando nós estamos diante de uma situação que cobra de nós o tempo, a espera, a exposição às demais pessoas, daqueles que cobram de nós um posicionamento sobre tal situação, imagine bem Sara convivendo aquele tempo todo com os questionamentos. E aí, Sara, cadê o filho? E aí, Sara, já passou mais um ano, e o filho, cadê? Você acha que tanto Sara quanto Abraão, eles ficaram angustiados? Porque o tempo, ele foi comprimindo o casal, comprimindo ele. A cada dia, a cada mês, a cada ano que passava, eles eram comprimidos pelo tempo. E as pessoas lhe apertando. Cadê, gente? E a promessa? E aí? Cadê a promessa? Então, Abraão, eles passaram a viver
um tempo que eles queriam dar uma resposta para a sociedade e procuraram um caminho que Deus, ele não proibiu, mas ele não apoiou. Entende? Alguns podem achar que Deus apoiou aquela decisão, não. Há decisões que tomamos que Deus não apoia, mas debaixo dos seus olhos, ele deixa passar. Mas nós vamos enxergar lá na frente que não era aquilo que Deus queria. E por não ser aquilo que Deus queria, podemos até alcançar a resposta, mas vamos deixar um estrago para trás. Então, por isso é muito interessante você não ceder às pressões. Você não dá ouvido àqueles que ficam colocando pitaco na nossa vida. Você sabe que tem. Tem muito indivíduo. O parente, o colega de trabalho, o vizinho, o colega da escola. Você preste muito bem atenção. Você que é servo de Deus, você que é um jovem, por exemplo, que tem que estudar. Por que todos querem que você faça o que eles façam e eles não querem fazer o que você faz? Sabendo que fazer o que você faz é bom, te dá vida, paz, alegria, tranquilidade. Por que te induzem a cair no erro, simplesmente dizendo, se você viver essa vida aí, você vai ter um atraso de vida? Foram o que falaram muitas vezes, que foram palavras que sempre eu escutei. Se você ficar nessa igreja, você vai ter a vida atrasada. A minha vida não atrasou em nada. A vida da minha família, dos meus filhos, não atrasaram em nada. Se eu dou ouvido àquelas conversas, eu tinha prejudicado toda a minha família. Mas eu não dei ouvido. Falei, não vou dar ouvido. Porque alguém sempre fala. Eu fui questionado uma vez. Marquinhos, você é tão inteligente na sua área profissional. Por que os outros foram para frente e você não avançou tanto? Alguns dos outros até ficaram ricos e você não avançou tanto. Cada homem tem sua história em particular. Só porque o outro ficou rico, não é que eu tenho que ficar rico igual o outro, não. Eu posso ficar melhor, ou posso ficar até mais do que o outro. Mas não importa essa questão. Quando eu coloco a mente nisso, eu vou entrar por caminhos perigosos, letais. Eu posso querer ficar rico igual o outro e aceitar coisas perigosas, que vai infligir as leis. Eu posso ser preso. Que adianta? Jesus não falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você não está observando quantos escândalos estão acontecendo no país, de pessoas importantes, de figurões importantes? Mas o quê? A ganância, a luxúria, a oferta, os acordos. Então, Abraão e Sara caíram nessa armadilha de querer dar uma resposta para aquela sociedade, complicou mais a vida deles. Eles receberam a bênção, mas as consequências daquelas decisões que eles tomaram antes de receber a bênção estão refletindo agora lá no Oriente Médio. Está entendendo? Uma nação pequena, Israel, as outras nações têm muito mais território, condições de viver melhor, de viver tranquilamente, porque estão preocupados em destruir uma nação pequena que não tem nem 10 milhões de habitantes lá dentro daquela nação. Por que estão preocupados com uma nação que está com um pedacinho de terra? Você entende o que está na cabeça do ser humano? Por que o ser humano tem interesse em destruir o outro? Isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Então, tem que se tomar cuidado, porque talvez a ansiedade, além dela tirar o nosso sono, tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego, tirar a nossa tranquilidade, tirar a nossa amizade, tirar a nossa boa vivência com as pessoas, ela pode também nos levar à morte. Por desgosto, por insatisfação, por decepções de situações mal resolvidas. Há indivíduos que vivem a vida inteira com situações mal resolvidas. Isso traz dores, isso traz cansaço, isso traz fadiga. Se ele nos assegura, ele tem um interesse pessoal em nós. Ou seja,
Ele cuida de nós e nos mantém seguros. A confiança em Deus e nas suas promessas não nos exime de ver do dever de sermos vigilantes contra as tentações ou carregar a nossa parte das responsabilidades pessoais. Mas ela remove a inquietação e preocupação. Você sabe que a inquietação, preocupação, o que acontece? Nos tornam infrutíferos, tanto na vivência como casal, na vivência como família, na vivência no espiritual, na vivência do material, na vivência do profissional da nossa carreira. Então precisamos ter cuidado. Você não precisa ter pressa em querer dar resposta para as pessoas. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá dentro do tempo dele. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê a vitória. Se você caiu numa questão parecida com a de Abraão, não tenha como perdido, porque Abraão não desistiu da vida por causa disso. Ele prosseguiu, ele pediu perdão, ele se arrependeu, né? E Deus honrou Abraão e vai honrar você também. Que Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco eu volto com mais leitura diária da semana.